Bom dia a todos, Pai seja convosco, em nome de Jesus. Amado Deus, soberano, eterno, digno de toda honra, toda exaltação, domínio, poder sobre tudo, sobre todas as coisas, nos céus e na terra. Louvamos o Teu nome, bendizemos, exaltamos, só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor enviou o seu Filho, o seu Santo Espírito, Paráclitos, para ficar conosco até a consumação dos séculos, na vida de todo aquele que o teme, o adora em espírito e verdade. Senhor, te agradecemos por todos os teus feitos e por muito mais. Te agradecemos pelo dom da vida, pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido a nós e a nossa família, a nossa descendência. Permanece conosco, permanece assim, dando-nos livramentos, fazendo com que nós possamos desfrutarmos do teu imenso amor incondicional, dos teus cuidados, teu zelo para com cada um de nós e para com os nossos, para com aquele que nós amamos. Anelamos pela tua presença, Senhor, constantemente, todos os dias. Agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, porque pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão, conscientemente ou inconscientemente. Ó Deus amado, Deus bendito, tem de misericórdia de nós. As tuas misericórdias são motivo de não sermos consumidos. Revigora todos os dias as nossas forças, para que nós possamos, em Ti, caminharmos com a certeza de que o Senhor, o Santo Espírito está conosco, nos ajudando, nos acolhendo em amor, guiando nossos passos, porque o Senhor é o nosso guia, direcionando-nos para que nós venhamos caminharmos em Tua proteção, livrando-nos, abençoando-nos e abençoando os nossos, Pai. Assim nós pedimos, na certeza que o Senhor é com cada um de nós. Se com esse amado ouvinte, aquele que ainda vai ouvir, supra as necessidades de cada um, Senhor, segundo o Teu querer. O Senhor conhece o mais profundo de cada um de nós, quais são nossas intenções, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Está conosco, o Senhor sonda, esquadrinha nossos corações e prova nossos pensamentos para dar a recompensa a cada um de acordo com os nossos caminhos que trilhamos, o fruto de nossas ações. Nós te bendizemos, somos dependentes totalmente de Ti, Senhor. A nossa dependência está exclusivamente em Ti, meu Pai. Louvamos, agradecemos, bendizemos o Teu nome. Eternamente assim seja, assim é. Está feito. Para a glória e honra do Teu nome. Ajuda-nos na caminhada, Senhor. Superando, resistindo às tentações. O Senhor disse na Tua palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois ele brama como um leão, buscando a quem atragar. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que cuida, zela por cada um de nós e pelos nossos. E nós somos totalmente dependentes de Ti e Te agradecemos, Senhor, pelo Teu imenso amor, Teu cuidado sobrenatural sobre nossas vidas e na vida da nossa família, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler a passagem bíblica aqui, algumas passagens bíblicas, iniciando como início de todas as coisas, Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite.
E foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Lendo agora ainda, Gênesis 1, versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Um pouco rouca, viu, gente? Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. Ainda Gênesis 1, capítulo 1, versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, E foi, agora versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, as estrelas, né? E sejam para luminares na expansão dos céus. Aí fez o sol também, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Aqui é que foi o sol. Versículo 16. Aqui é que foi o sol. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol. Para governar a noite foi a lua e as estrelas, né? E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. No versículo 19, e foi a tarde, a manhã, o dia quarto. E disse Deus, agora versículo 20, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, encheis as águas dos mares e aves. Aí fez a criação, né? Aí a criação de seres viventes. Versículo 24. Capítulo 1 ainda de Gênesis. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras da terra conforme a sua espécie. E fez Deus bestas, feras. Deixa eu ver aqui. Aí quando chega no capítulo versículo 26, ainda do capítulo 1 de Gênesis. Oi! Toda assunhada. E disse Deus: façamos um homem. Capítulo 1, Gênesis, versículo 26. E disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança de Deus. E criou macho e fêmea, os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar,
do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Versículo 30, ainda Gênesis 1. E todo animal da terra, toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o sexto dia. Vamos ver no capítulo 2 a formação do Éden, Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Licença, gente. Aí quando chega ainda Gênesis 2, viu? Dando continuidade. Agora no versículo 5, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e formou o Senhor Deus o homem. Agora, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, foi quando ele criou e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas, e deu, aleluia, fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ok, pessoal? Vocês sabiam disso? Que é no versículo 2 de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Aí quando chega no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. No versículo 9, capítulo 2, versículo 9 de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Foi essa bendita árvore que não era para eles terem comido. O Senhor Deus, ele alertou, ele ordenou de toda árvore do campo, do jardim do Éden, podeis comer do fruto, exceto, ele frisou, da árvore do meio do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, essa nem tocar, não era nem para tocar, quanto mais comer. Ele fez consciente, ele pecou consciente. Ele diz, né, algumas vezes não, tem mais adiante tem um versículo em Gênesis que ele diz assim, tá no capítulo 3 ainda, quando chegar no capítulo 3, ele diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, botando a culpa para Eva, mas ele tinha recebido a ordem de Deus, ele pecou porque ele quis. Ele foi negligente, ele pecou porque ele quis. Viu aqui que Deus vai aqui, ó, no capítulo 16 e 17, ele diz, vou ler para vocês. E tomou o Senhor, Deus, o homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, tá vendo? De toda árvore. Aí quando chega no versículo 17, eu estou lendo Gênesis 2, lendo 16, agora eu vou ler no 17, que é onde o Senhor diz que exceto a árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer, Deus
Ele alertou, ele ordenou que não poderia comer da árvore, da árvore da ciência do bem e do mal. Olha aqui, ó, versículo, Gênesis 2, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela comerás, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não interessa que tipo de morte seria. Deus disse que ele morreria. Aí, quando chega no versículo ainda 2 de Gênesis, capítulo 2 ainda de Gênesis, versículo 18, Deus cria a mulher. Como Deus criou a mulher. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que a gente sabe que é a ajudadora idônea, que esteja como diante dele. Aí quando chega no versículo 19 ainda de Gênesis 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver, e chamou toda a... Sim, que Adão, ele dispôs para Adão, ele deu essa ordem a Adão, para Adão colocar o nome dos animais. Então, assim, ó, quando chega aqui no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, é algo que é próprio do Senhor. Ele fez a mulher da costela de Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos seus ossos, carne né? Ele repetindo aqui, ó, Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem. Estou lendo agora ainda capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu queria abrir um parêntese aqui, nessa colocação aqui, dentro do mandamento do Senhor, né, da ordenança do Senhor, que mais adiante nós temos. Quando o Senhor diz, portanto, deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e apegar-se-vos à sua esposa, sua mulher, e serão ambos uma só carne. Sim, essa foi a ordenança do Senhor. E é verdadeira. Só que Deus não mandou abandonar os pais por causa disso, não. Entendeu? Ele está dizendo aqui, serão como uma só carne. Haverá fidelidade, deve haver fidelidade, um viver para o outro, fidelidade primeiramente ao Senhor, e quem é fiel a Deus é fiel ao ser humano e principalmente a sua genitora, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Mas não é para abandonar os pais. E ambos estão nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam, porque eles eram tão puros, né, de tudo, não tinha malícia de nada. Após pecarem, foi quando eles tiveram a venda dos olhos, caíram e eles passaram a ver o mal e o bem. Podemos assim chamar, por estar despidos, ver a malícia, né? Porque antes eles mesmo nu, não tinha, era tudo muito natural para eles. Aí aqui no versículo 3 fala da tentação de Eva, não é? Que a gente sabe que foi Satanás que se materializou numa serpente. E aqui é o versículo, a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, existe até uma expressão, amados, eu vou até verificar que eu não estou lembrada. Eu sei que existe o nome de teofania. Eu não sei se isso diz respeito só
quando a imagem do Senhor, ele queria se manifestar diante dos seus servos, ou se chama teofania também, no caso aqui eu acho que não, acho que é outro nome que se dá. Quando o tentador quer se manifestar, deve ter outro nome, entendeu? Eu sei que tem um nomezinho, uma expressão que é utilizada quando ele se materializa, ele se manifesta assim, se materializa, como aqui na serpente. Ele se materializou e a gente sabe que tudo é permissão do Senhor, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Ali o Senhor estava dando o poder de livre-arbítrio, né, ao homem, mesmo. Isso aqui já eu estou explanando, viu, gente? Eu estou comentando. Não é o que está escrito, o que está escrito é a palavra de Deus. Eu estou contextualizando, né, a palavra de Deus, quando ele dá o livre-arbítrio, não é? A Eva comeu ou não, e ao homem também comeu ou não, do fruto que o Senhor já havia determinado, ordenado não comer. E assim é até hoje. Todos nós temos livre arbítrio para reconhecer o Senhor. Nós sabemos que a decisão correta é sermos obedientes às ordenanças do Pai. E qual foi a ordenança do Pai? Dentre tantas, a prioridade, a essencial de todas, que a gente não pode deixar, porque disso depende também a salvação, a vida eterna de cada um de nós, o descanso de nossas almas na eternidade, na vida vindoura. Então, dentre tantas ordenanças, esta aqui eu posso expor, assim como foi dado o livre-arbítrio a Adão e a Eva, não comer do fruto, porque havia uma ordenança. Eles deveriam ter obedecido. Por isso, tanta maldição veio ao mundo por consequência da queda do homem. Então, até hoje, nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher servir a Deus ou não. Mas saibamos, e assim sabemos, que se escolhermos, Deus me livre, eu já fiz a escolha certa. Muitos já fizeram a decisão certa, que é reconhecer que só existe um Deus, um único Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O único Deus Pai, Deus Filho, que é o Filho dele, e o seu Santo Espírito que ele enviou para ficar conosco até a consumação dos séculos. Mas todo ser humano, além de gratidão a Deus, deve confessar, crer, confessar, testificando em atitude. Como assim? Portanto, todo aquele, diz Mateus, em suas escrituras, o Senhor inspirou o seu servo para, inspirado no próprio Espírito dele, Santo. Portanto, todo aquele que me confessar, a gente sabe que é crer e confessar, diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. Assim disse Jesus, o Filho de Deus, que todo ser humano deve, além de ter gratidão, não dizer que ama ele só com os lábios, porque na palavra do Senhor ele relatou, ele revelou que muitos o amam com os lábios, mas o seu coração está longe. Por que ele disse isso? Porque ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, na caminhada da vida, muitos se desviam para colocar sua fé em ídolos, idolatrias, amuletos, etc e tal. E não faz a ordenança que ele determinou, que é crer e confessar no seu Filho amado Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E não só falar de boca que ama a Deus, mas ir à igreja, confessar diante de todos, não é? E seguir, não é só confessar, é seguir, porque o seguir envolve você obedecer às suas ordenanças. Se batizar nas águas batismais, tomar a Santa Ceia. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Pai é o viticultor e ele nos chama de ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Quem está nele
permanece nele. Então, dá frutos, vive seguindo a ele, vive obedecendo. Até a consumação dos séculos, é promessa dele, assim é. Ele nos enviou o seu Santo Espírito para ficar com todo aquele que creu, que confessou, que o segue. Então nós temos o livre-arbítrio, mas se fizermos a decisão errada, perdemos a salvação de nossa alma. Isso é muito, muito importante na vida do ser humano. Então, prosseguindo aqui. Então, Eva pecou. Vamos prosseguir aqui. Perdão, gente. Ainda estou com o restinho da gripe. Estávamos onde? Sim. Então, e Adão pôs os nomes... Ah, não, aqui já passou. Entrando no capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A Eva questionando a serpente questionando a Eva. Só que, amados, Satanás, ele foi um querubim. Ele está em Ezequiel lá, 28:14. Ele conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Ele conhece as Escrituras. Ele sabia que Eva ia cair se comesse daquele fruto. Então, como já tinha mencionado antes, Deus deu o livre-arbítrio, mas já tinha feito a ordenança. Qual era deles? Obedecer. Mas ela preferiu ceder, né? Ceder. E Deus, como é onisciente, onipotente, onipresente, Deus estava presente ali, Deus viu tudo. Tudo foi com a permissão de Deus. Foi dado ao homem o livre-arbítrio. E assim até hoje é. A pessoa peca. Satanás, ele sempre tem um barquinho preparado para quem quer pecar. Mas Deus, ele avisa nas suas escrituras: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Quer dizer, ele entra se a pessoa estiver suscetível, vulnerável. Então é bom estar sempre vigilante, não é? Porque Deus, ele alerta. Então aqui, ó, a tentação de Eva e a queda do homem, porque ela comeu do fruto, né? Satanás, ele se materializou naquela serpente, e tudo com a permissão de Deus, e disse à mulher: do fruto das árvores do jardim. Aí sim, aí ela perguntou: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Perguntando a Eva. Estou lendo Gênesis 3, agora especificamente no versículo 2. E disse a mulher à serpente. Eva disse a Satanás: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim... Tá vendo que ela sabia? Tá vendo? Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela estava suscetível a Satanás ali, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Preferiu acreditar em Satanás do que... Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás disse para Eva, quer dizer, colocou dúvida na cabeça dela. Qual era a dela? Não, eu vou pelo meu Deus. Eu vou pelo que o meu Deus disse, pelo que o Senhor verdadeiro disse. Eu não vou por conversa de outros, não. Eu vou pela ordenança do meu pai. Mas não, ela ficou suscetível. Não sei se ela sabia que aquilo ali era Satanás, não sei. Eu só sei que ela cedeu. Então, quando chega no versículo ainda, capítulo 3 de Gênesis, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abririam os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso foi Satanás dizendo para ela. Ou seja, botou dúvida na mente de Eva. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradava aos seus olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido. E ele comeu com ela. Ou seja, Satanás jogou a isca, até hoje ele faz isso, né? Jogou a iscazinha para ela pecar. E ela pegou a isca. Ela poderia ter dito assim: não, o meu Senhor, o meu Pai, o meu Criador, disse que eu não fizesse isso. Por que eu vou fazer? Ouvir, amados, a gente tem ouvidos para ouvir. Ela teve ouvido, Deus concebeu a eles ter ouvido, audição, boca. Ela podia ter ouvido e poderia não ter pecado. Né? Eu não sei, amados, se isso aconteceu, que era para que se cumprissem as escrituras, eu não sei. Eu só sei que assim está escrito na palavra de Deus e nós sabemos que ela agiu errado. E quem pecou, a Bíblia diz que quem pecou foi o homem, porque lá em Romanos, sabemos que Eva também pecou, a mulher dele também pecou, mas lá em Romanos está escrito que através da desobediência de um homem, que está se referindo a Adão, todos foram feitos pecadores. Por isso que a humanidade, todos nós somos pecadores. Embora saibamos que quem está em Cristo Jesus, ele nos faz nova criatura. E com isso, nos concedeu a graça. E quem tomou posse da graça, creu, confessou o Filho de Deus como Salvador, vive, segue a Ele e se torna filhos de Deus com isso. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo e a pessoa começa a ter novidade de vida no espírito e o pecado não habita mais em nós. Embora somos descendência de Adão e Eva, né? Temos a natureza adâmica, mas em Cristo podemos ser justificados, justos. Ele nos justificou na cruz, levando sobre si, como está em Isaías 53, todas as nossas enfermidades, transgressões, iniquidades, doenças, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, sofrimentos, nós somos sarados, e todo aquele que está em Cristo Jesus, o pecado não habita mais em nós. Embora nós estejamos contidos no mundo onde tem muitas trevas, mas nós somos o sal da terra. O Senhor nos disse, né, nas suas escrituras, que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e para que nós estejamos sendo sua imagem e semelhança, devemos ser imitadores dele, porque assim ele disse: sejais meus imitadores, sendo manso, humilde, misericordioso, e que através das suas misericórdias nós também podemos alcançar as misericórdias dele, né? Como está escrito no Sermão da Montanha, Sermão dos Montes, lá em Mateus 5 e 7. E aí quando chega no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, né? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, e foram expulsos do paraíso, né? Vou ler até aqui. E a gente sabe que eles foram expulsos do paraíso porque lá não pode ter pecado, é lugar santo. E nós sabemos que Satanás, ele era um querubim, ele, além de ter caído, né? A Bíblia chama de caído, ele corrompeu um terço dos anjos de Deus. Porque ele tem poder? Porque Deus concedeu poder a ele, mas concedeu poder a ele, se nós formos ler lá, Ezequiel 28:14,
a partir do versículo 14, nós sabemos que Deus viu, na verdade, inveja. Ele queria ter um reino, ele queria um reino para ele queria governar como Deus. Ele teve inveja de Deus. Então, o poder que ele usa é o poder que Deus deu a ele, mas Deus deu poder a ele para fazer o bem, não para fazer o mal. E ele corrompeu o coração dele com tamanha maldade, inveja. Por isso que existe inveja no mundo, gente. Esse mal, ele paira por aí na vida de muitos. Porque Satanás, eita, que o Espírito Santo hoje está profundamente, viu, usando. Glória a Deus, muito obrigada, Senhor. Eis-me aqui. Satanás, ele precisa de um corpo para manifestar sua maldade. Assim como Deus, ele usa o Santo Espírito dele para habitar, que ele chama casa. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Quando ele manifesta o seu poder em nós, nos dá a virtude do seu Santo Espírito, é tudo dele. Então ele usa nossos lábios para pregar a sua palavra, para falar aquilo que ele quer, é tudo bíblico. Que está escrito em João 14, 26, se eu não me engano é 14, é 15, 26. É 14, 26. Que nós falaríamos aquilo que ele ordenar. Então, aqui eu estou falando o que ele está ordenando dizer. Que ele, do jeito que ele usa pessoas, usa o corpo, mente, espírito de pessoas, na verdade é o espírito dele que é manifestado naquela pessoa, para pregar, para fazer o bem, não é? Para edificar vidas, para auxiliar, para exortar, quando é para exortar, quando é para ministrar, quando é para edificar. Então, ele só faz isso, o Santo Espírito só faz isso. Mas o vil tentador, o diabo, ele usa corpos para manifestar a ira dele, a maldade dele, a perversidade dele. Então, isso acontece quando a pessoa dá legalidade. Ou a pessoa está em pecado, a pessoa geralmente está suscetível de alguma forma, deu alguma brecha, entendeu? Então, por isso que o Senhor sempre ele exorta para que nós estejamos nele, porque se nós estejamos, quando nós estamos nele, se nós estivermos nele, quase que não saía, se nós estivermos nele, vamos dar muitos frutos, né? Como esse aqui agora, que é o Santo Espírito está falando. Então, naquele momento, eu creio que Eva não estava no Espírito, né? Porque se estivesse, ela não teria cedido à tentação. Porque, amados, vou te dizer, nesse mundo, nós enfrentamos muitas adversidades e somos muito tentados e provados todos os dias, ou não? Sim ou não? Nós somos provados a partir do momento que nós botamos os pés fora da cama. Isso seja com um alimento que a gente não pode comer, isso seja com a adversidade de um engarrafamento, tá certo? Que muitas vezes a pessoa fica ali preso, tendo hora para chegar em algum compromisso, ou trabalho, alguma atividade, ou uma consulta médica, alguma atividade que você vai fazer. Você pode se deparar com alguém que saiu de casa, sei lá, por algum problema, mal-humorado e sacode a raiva, o mau humor em você. Diversos motivos, por diversos motivos. Ou uma perda que você teve, você já acorda entristecido, ou de uma forma favorável, você acorda bem. Mas se você... Eu tô salientando aqui, são adversidades, né? Não estou falando, estou agora especificamente em coisas que a gente enfrenta. E muitas vezes a pessoa termina dando legalidade, né? Porque se depara com situações, às vezes, difíceis, e a gente tem que pedir do alto sabedoria para lidar com certas
empecilhos que a gente vai ter na caminhada, algumas adversidades. E o que é que Deus nos ensina? Na verdade, ele ordena, né? Porque Deus, ele exorta, mas na verdade é uma ordenança que tem nas Escrituras, como tem em Efésios 4, 6, que ele nos alerta que nós devemos, nos exorta que nós devemos buscá-lo e sempre buscar através de oração, através da sua espada, que é a verdade, a palavra de Deus, orando sem cessar. Ele dá as suas ferramentas, a sua arma, que é a armadura, né? A sua palavra, através de buscar, através do seu poder, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Estamos sempre firmes, constantes, vigilantes, porque haveria dias maus. E nesses dias maus pode estar se referindo a uma perda, a uma enfermidade, a um contratempo, algo que vem como um ímpeto na nossa vida para que nós possamos saber lidar com aquela situação, pedirmos sabedoria do alto para que nós tenhamos para lidar com circunstâncias daqui enquanto nós estivermos na vida terrena, né? Aqui na terra haveria momentos maus, haveria momentos bons, sim, com certeza. Deus tem muitas coisas maravilhas para que nós possamos desfrutá-las. Mas que haveria também momentos difíceis, como a Bíblia fala em Efésios, dias maus, e buscarmos a presença do Espírito Santo e as armas, as ferramentas ele nos deu, que é a maior delas, através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, através do